Olá, meu nome é Augusto e estarei apresentando o trabalho da disciplina Ambiente Operacional Linux, do curso de Sistema de Informação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O tema em questão é Kernel Linux. O trabalho foi realizado em colaboração com os alunos Cauê Melo, Manuela Rodrigues e Marcos Alves. De início, vamos às características. Kernel monolítico. Um bloco único onde estão compilados todos os serviços disponibilizados pelo sistema. O usuário interage com o kernel através de um shell ou de um ambiente operacional gráfico. O kernel é composto por subsistemas e cada subsistema é responsável por implementar funções do sistema operacional. Preempção. A execução de uma tarefa é interrompida e, após um tempo, outra tarefa passa a utilizar o processador. Isso evita que uma tarefa monopolize o processador por muito tempo. Quando um processo termina, o kernel libera os recursos e notifica outros processos ou tarefas que estavam associadas a ele. O kernel possui também subsistemas. Um subsistema é formado por um ou mais módulos, e um módulo é um programa com determinada funcionalidade no sistema operacional. Exemplos de subsistemas são Process Management, controla o acesso dos processos ao processador. Memory Management, controla o acesso dos processos à memória. Possui um módulo que define a interface para o hardware, um módulo responsável pelo mapeamento e swapping da memória virtual, um módulo que controla o acesso aos processos. Os módulos. Quando uma funcionalidade que não está presente no kernel é solicitada, um módulo do kernel é carregado para atendê-la. Esse módulo passa a fazer parte do kernel, mas não é de seu executável. Assim, é possível inicializar o sistema com um kernel qualquer e adicionar outros módulos necessários sem reinicializar o sistema. Outra forma de incluir um módulo consiste em recompilar o kernel com o parâmetro built-in para o módulo desejado. Neste caso, o módulo passa a fazer parte do código do kernel. Já na execução, quando o Linux está sendo executado, a memória RAM é dividida em duas partes: kernel space, onde o kernel é executado, e user space, onde os processos do usuário são executados. Quando um processo é executado no espaço do kernel, ele tem privilégios especiais. Quando ele é executado no espaço do usuário, ele possui privilégios normais. Uma chamada de sistema ocorre quando um processo pede ao kernel para fazer um serviço que requer privilégios especiais, como, por exemplo, criar ou deletar um processo. Versionamento do kernel. Para saber a versão do kernel, utilize o comando uname-r ou acesse o arquivo /proc/version. Tanto o kernel quanto os módulos precisam de cabeçalhos. Cabeçalhos definem as APIs, Application Program Interface, para as funções e estruturas do kernel. Eles são necessários quando é preciso compilar algum módulo ou compilar o próprio kernel. Os módulos serão executados no espaço do kernel e, por isso, precisam usar as funções e estruturas de dados do kernel. São compostos por arquivos com extensão .h. Exemplo: módulo.h possui a definição da estrutura de dados dos módulos. Para instalar os cabeçalhos da versão do kernel que está utilizando, é preciso que o kernel esteja atualizado e digite sudo apt-get install linux-headers-cifrão e a versão do seu kernel. Caso o kernel não esteja atualizado, digite antes sudo apt-get update. Remoção do kernel. Para remover uma versão do kernel instalada na máquina, basta digitar sudo apt-get remove linux-headers- a versão do seu kernel. Depois, sudo e reboot. No entanto, não é possível remover o kernel que está sendo utilizado pelo sistema. Compilando um novo kernel.
Primeiro, baixe o código-fonte do kernel que se deseja compilar e você pode encontrá-lo em www.kernel.org/pub/linux/kernel. Abra o terminal e vá para onde foi baixado o arquivo. Descompacte o arquivo utilizando o comando tar-x-xz-f e o nome do arquivo. Mude para o diretório no qual foi descompactado o arquivo. Em seguida, deve-se configurar o kernel. O arquivo .config terá as configurações utilizadas na compilação do kernel. Ele pode ser gerado utilizando o utilitário make. A opção Make Menu Config é a opção mais fácil de utilizar, pois oferece um menu mais simples para navegar. Para cada módulo, pode-se escolher as opções Built-in, onde o módulo é incorporado ao kernel na compilação, Não habilitado, onde não é carregado na inicialização do sistema, mas fica disponível, e Habilitado, é carregado na inicialização do sistema, mas não faz parte do código-fonte. Uma observação é: para obter informações sobre o hardware da máquina, veja os arquivos do diretório /proc. Uma vez configurado, compile os módulos necessários de acordo com o arquivo .config. Para executar este passo, basta digitar make. Instalar os módulos compilados em /lib/modules/ a versão do kernel. Para executar este passo, basta digitar sudo make modules install. Executar o comando sudo make install fará a instalação do kernel. O passo anterior instala os seguintes arquivos no /boot. VM-Linux contém a imagem compactada do kernel usada para carregar o sistema durante a inicialização. init-rd contém a imagem com os arquivos necessários para suportar o segundo estágio do boot, pois carrega um sistema de arquivos temporário na memória durante o boot do sistema. config arquivo texto com a configuração do kernel. system.map tabela de símbolos, nome de variável ou função do kernel e seus endereços de memória. Uma observação é: o arquivo /boot/group/grub.config é atualizado e a imagem init-ram-fs é criada. Ela contém o sistema de arquivos do root a ser carregado na memória durante o boot. Os módulos possuem algumas características. São executados no espaço do kernel, executam apenas funções definidas pelo kernel, executam uma tarefa somente quando são solicitados, ou seja, orientados a eventos, possuem uma função de inicialização que os preparam para receber solicitações, possuem uma função de finalização que libera os recursos alocados antes da desinstalação. No exemplo, temos um módulo simples, que apresenta os dizeres Alô Mundo e Adeus. Observamos a presença dos seguintes componentes. Módulo.h é incluído pois possui as definições necessárias para a compilação dos módulos. Module_license informa a licença do módulo. Module_init define quais funções são chamadas quando o módulo é carregado. Module_exit define quais funções são chamadas antes do módulo ser removido. Printk é uma função que escreve mensagens do kernel em var/log/syslog. Makefile. Para compilar e gerar o arquivo .ko do módulo, crie o arquivo Makefile. Nele será preciso a linha obj-m, que especifica os arquivos "objetos" que serão usados para gerar módulos carregáveis do kernel. "-c diretório muda para o diretório especificado antes de ler o Makefile. Vai usar esse ambiente na geração dos módulos. M diretório modules vai para o diretório especificado antes de gerar os módulos. Os arquivos serão armazenados nesse diretório. O Makefile tem dois targets. All, que compila o arquivo
arquivo.c e gera o módulo, o comando make all, e o comando clean, deleta todos os arquivos gerados na execução do makefile, make clean. Carregando e verificando o módulo. Para carregar o módulo sem verificar erros, utilize o comando sudo insmod e o nome do seu módulo. Para ver quais módulos estão sendo carregados, use o comando lsmod. Ou verifique o arquivo modules no diretório /proc, com o comando les/proc/modules. O comando les faz apenas a paginação de arquivos. Informações e dependências. Para ver as informações do módulo, use o comando modinfo e o nome do seu módulo. Para verificar as dependências dos módulos, use o comando sudo depmod. Esse comando grava o arquivo modules.dep no diretório lib modules, a versão do seu Linux, com as dependências de todos os módulos. Remover e log do sistema. Para remover o módulo, use o comando sudo rmmod e o nome do seu módulo. Para ver as mensagens do módulo no log do sistema, use o comando dmesg. Ou verifique o arquivo syslog com o comando les/var/log/syslog.